é interessante, né? Como, porque eles têm essa palavra classe como uma palavra bem quase canônica, né? Palavra classe para eles. E lá funciona assim rigidamente, porque a pessoa não sai de uma caixa para outra, né? Me parece que isso não é uma coisa positiva. Se eu sou uma pessoa de uma casta, usar a palavra inferior, né? Claro que eu estou olhando para eles, para essa cultura da minha posição, que sofre com toda aquela questão de pobreza mesmo, né? Mas ela pertence àquela casta, então não pode sair dali. Então eu acho que com esse olhar, as caixas não seriam uma coisa positiva. E aí? Então, se não é coisa, mas é uma coisa da tradição. Teria que ser mudada, não é? Sim. Então, a questão toda é o que você pode mudar e como mudar algo da tradição. Esse é o grande tópico. Que é um tópico, inclusive, que os cristãos indianos trabalharam. Os cristãos indianos sabiam disso. Tem alguns teólogos indianos que dizem que o conceito de casta foi deturpado. Não era aquilo. Aquilo tornou-se aquilo depois da colonização. Talvez não fosse bem aquilo nos Vedas. Tivesse um outro sentido. Como eles praticam as caixas hoje, não seria. Exatamente. Não seria o sentido original. Certo. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você que o conservadorismo, eu tenho uma posição mais simpática ao conservadorismo, é dessas ideologias que nós falamos a que mais se aproxima do cristianismo. Mas aí que tá. Mas não é o cristianismo. Perfeito, exatamente isso. Perfeito. O que o cristão precisa entender é que ele precisa compreender essas ideologias. Ele até pode ter simpatia por algum aspecto de uma, ele pode até pegar algo de uma, mas ele precisa entender que nenhuma dessas ideologias, nenhuma delas é o cristianismo. Porque o cristianismo transcende todas essas ideologias. É aquela famosa frase de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar refém dessas cosmovisões. E aí a igreja perde o seu sentido profético, seu sentido escatológico. Eu acho que, se a gente fosse pensar hoje quais são os maiores desafios da igreja, até queria conversar isso com você. Acho que a primeira coisa é muito ruim uma igreja despolitizada, alienada. Um termo muito forte, né? Até um termo que os marxistas gostam muito. Alienada, uma igreja que não tome consciência do que está acontecendo. Que tem uma visão até quase mistificada da fé, que os anjos vão resolver tudo, que a oração vai resolver tudo, quando tem coisa que nós precisamos agir, que é nossa função agir. Uma igreja que espiritualiza. Exatamente, que não é espiritual. Ou que tem uma versão assim: eu não preciso estudar, eu não preciso ler. Eu só vou ler a Bíblia que vai resolver tudo, ou só vou orar que vai resolver tudo. Isso é muito ruim. Mas eu também digo que é muito ruim uma igreja excessivamente politizada. O que é uma igreja excessivamente politizada? É uma igreja que dê um cheque em branco para uma ideologia. E como o conservadorismo está mais próximo do cristianismo, deu cheque em branco para essa. Isso.